Pessoal, nós estamos aguardando o pastor Kleber Trindade entrar, tá? Para a gente fazer a nossa live de hoje. E aí, pastor? Vamos lá? Acho que está entrando, pessoal. Vamos ver. Aê! Conseguimos! Deu certo. Boa noite, pastor Kleber Trindade. Boa noite, Tudo pastor bem? Natanel. Tudo bem? Pastor Kleber, veja só, nós estamos agora ao vivo. Eu quero começar agradecendo você. É meia-noite em Niamey, capital do Níger. É isso Imagina, aí, obrigado. meia-noite. Obrigado, pastor. Dá para nós uma ideia da temperatura aí que está agora, à meia-noite, na capital do Níger, só para ter uma ideia. Olha, aqui deve estar por volta aí de uns 36, 38, alguma coisa por aí. Eu imaginei pela sua camisa. Aqui Imaginei. é uns Tá bom. 36, 38 aqui, mais ou menos. Isso porque choveu um pouquinho. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, deve estar agora uns 21 graus, 20. E está quente, porque domingo teve 8 graus, pastor. Tá bom. Minha boa gente, vamos tornar mais conhecido o nosso entrevistado dessa noite, que é o pastor Kleber Trindade, que é o presidente da missão adventista no Níger, esse país da África, que a língua oficial é o francês. Muito bem, pastor Kleber Trindade, como dissemos, é o presidente da missão do Níger. Sua esposa é Andrea Possat Trindade, uma psicóloga. Tem uma filha chamada Cindy, uma jovem, uma menina, e ele é formado em teologia no NASP Engenheiro Coelho. Então, inicialmente, o pastor Kleber trabalhou na Associação Paulista Leste de 2002 a 2011. E, posteriormente, teve uma primeira experiência missionária em Lima, no Peru. Ou seja, antes do francês, o pastor Kleber já aprendeu o castelhano, o espanhol, lá em Lima. Muito bem. Então, depois de Lima, o pastor voltou ao Brasil e trabalhou de 2016 a 2018. E fez uma pós-graduação em gestão do terceiro setor da ADRA, no NASP, e agora é um mestrando em administração, em gestão e negócios na UPU, lá na nossa Universidade Irmã do Peru. Muito bem. Já tiveram uma ideia? Pastor, vamos começar. Uma curiosidade, que é a seguinte, pastor. O que você destacaria da sua experiência missionária lá em Lima, no Peru? O que mais marcou você lá? Você podia compartilhar com quem nos assiste, quem nos acompanha? Assim, eu acho que todos os lugares a gente sempre vai pegar algumas coisas interessantes. Lima, no Peru, foi uma experiência tremenda. Foi um desafio totalmente diferente do que eu tenho aqui, que eu trabalhei com uma classe especial. E foi o desafio de trabalhar com esse grupo que tem uma condição social mais elevada. Essa foi uma experiência que de verdade ela me marcou ali. Ver e perceber como que era desafiante conseguir chegar nessas pessoas. Essa foi uma experiência que me marcou bastante, além da experiência de ser um povo acolhedor, maravilhoso, receptivo. Pastor, a sua experiência em Lima foi um tipo de trabalho assim como Nova Semente em São Paulo,
E tem outras Sim, igrejas, em Manaus tem, em outros lugares do Brasil tem, tá? É alguma coisa nesse sentido? sim. Eu tinha dois projetos paralelos, que uma eu tocava uma construção com um custo bastante elevado, mas o objetivo principal ali foi implantar uma igreja diferenciada, Sim, implantar uma igreja pós-moderna a nível de Nova Semente e outras mais. Esse foi o grande objetivo. sim. E você, no tempo que esteve lá, você ficou 4 anos, é um bom tempo. Você conseguiu se realizar, ou seja, as suas metas foram alcançadas como pastor, como missionário? Sim, eu acredito que pelo tempo estabelecido, porque assim, para você implantar um projeto especial, você precisa de um bom tempo. 4 anos é aquele É período de pouco, né? formação. É Sim. pouco. Porque você tem Mas que certamente desenvolver. alguém está no seu lugar. Alguém deve ter continuado no seu lugar, imagino, né? Sim, um pastor acabou me substituindo lá. Mas aí você tem uma mentalidade brasileira e a mentalidade hispana, peruana, ela é diferente. Então você tem que conhecer a cultura, você tem que estudar a cultura deles, você tem que tentar pensar como que eles pensam e o projeto ele vai se adaptar ao formato de pensamento e de estilo de vida deles. Não tem como É. você pegar um formato daqui e transportar, né? Pastor, então, você que está agora no Níger, então você já teve uma primeira experiência internacional que é, digamos, um grande desafio do missionário é ele se encaixar, ele se adaptar dentro da cultura onde ele chega. Então, já é o segundo país que você está passando por uma adaptação. Mas eu imagino que a sua experiência no Peru deve, de alguma forma, ter ajudado você para se adaptar, né, a essa nova realidade no Níger. Eu creio que sim. O que você me diz? Sim, sim, com certeza. E na realidade, houve até aí, quando eu te passei a informação, na realidade, a minha primeira experiência, eu acabei me esquecendo de colocar, a minha primeira experiência missionária foi como eu recém-formei e fui como voluntário para Sim. Guiné-Bissau. Ah, você trabalhou lá? Trabalhei lá, trabalhei nas ilhas e eu acabei esquecendo de colocar esse detalhe. Então, eu fiquei como Quanto, voluntário, um pastor voluntário. quanto tempo, pastor? Ah, eu fiquei 10 meses, 11 meses. Foi de fevereiro, março a dezembro. E quanto foi Eu isso, pastor morava. Kleber? Foi 2001, 2002. Eu acho que foi por ali. Antes de começar na PL. Ah, não, pastor, você vai ter que falar para nós depois disso. Então, conclui o que eu tinha lhe perguntado, pastor, sobre Lima, tá? Porque você disse que você saiu de Lima, onde teve uma experiência tipo Nova Semente, e veio para o Níger. E eu estive olhando hoje, pastor, o IDH do seu país, onde você está agora, pelo que foi colocado ali, é o último dos últimos. É isso mesmo? É o último, de acordo com os dados da ONU, nós estamos o último posto de índice de desenvolvimento humano do mundo, dentro do ranking da ONU. Então, é E uma mudança muito grande, né, pastor? Você saiu de Lima, que é uma grande capital, e vir para Niamey, capital do Níger, né? com certeza, você tem que resetar sua mente e passar a pensar agora como eles. E tentar entender como que a cultura deles funciona. Então, Pastor Kleber, mas então veja, no nosso caso, eu tive com a Keila 9 meses em Dakar, mas é uma capital com 3 milhões de habitantes. Agora, a diferença de Lima para Niamey, eu estive olhando, pastor, hoje, alguns dados na internet, então, 98% da população do Níger é muçulmana. Então, quer dizer, é uma adaptação muito especial, não é verdade? sim, com certeza. Além da adaptação cultural religiosa, ou da parte religiosa, que se 98% são islâmicas, existem alguns processos culturais deles que são extremamente fortes. Igual hoje. Hoje eu fui fazer algumas visitas numa região aqui próxima, dá uns 40, 50 quilômetros daqui, nós temos algumas igrejas lá, e conversando,
E existe um processo, eu preciso ir lá e conversar com o chefe da vila e dizer, olha, aqui existe uma igreja, e essa igreja já existia há algum tempo. Então ele disse, eu não sei por que vocês nunca vieram aqui falar para mim a respeito da igreja. É a primeira vez que vocês falam comigo a respeito da igreja. Eu disse, olha, então o senhor me perdoa, me desculpe, mas nós estamos aqui para falar a respeito, então, daqui para frente. Então, existe um contexto aí de mudança, de pensamento, de cultura, que você tem que se adaptar. Não tem como. É necessário a adaptação. Pensar como eles. E aceitar que eles são desse jeito. Não tem como você fazer o trabalho se você não se inserir dentro da cultura deles. Não adianta. Pastor, excelente. Tá, pastor, então vamos lá. Então, você vai falar, então, agora, por gentileza, por curiosidade, acredito que quem está acompanhando também deve estar interessado. Pastor, você passou 10 meses em Guiné-Bissau, tá? Eu conheço Bissau, mas eu conheço só a capital. Eu não conhecia as ilhas lá, sabe? Bom, eu gostei muito do povo guineense, eles são muito, assim, simpáticos aos brasileiros e tal, tá? Então, por gentileza, descreva como foi a sua experiência nas ilhas, tá? Eu já sei que ir de barco é uma aventura, enfim, às vezes pega tempestade, o povo quase morre de medo. Diga para nós, pessoal, o que marcou mais você na sua experiência de Guiné-Bissau, que foi uma experiência legal? Bom, Guiné-Bissau foi minha primeira experiência, como foi mencionado. Ali eu cheguei e não sabia falar o dialeto, porque na ilha eles não falam português, só falam o dialeto crioulo. Então eu tive ali uns 30 dias para poder pegar alguma coisa, porque foi o período que meu tradutor ficou. E eu era solteiro e eu viajava cerca de 20 a 25 dias no mês visitando as igrejas. Eram 12 igrejas, 2 escolas em 10 ilhas diferentes. O transporte era barco e caminhada. Esse era o transporte. O que mais me chamou a atenção ali foi a entrega daquelas pessoas que se dispuseram a caminhar comigo. Então, havia visitas que eu fazia, que eu chegava de barco numa ilha, que nós caminhávamos das 4 da manhã às 11 da noite para chegar na igreja do outro lado da ilha. E eles comigo, participando, e os rituais que aconteciam. É um país animista, né? E foram experiências marcantes. Algumas tempestades me assolaram no Você meio pegou, então? Pegou tempestade? Peguei. Houve momentos ali que eu pensei que o Oceano Atlântico seria meu cemitério. Eu pensava... E ali era totalmente... eu não jogava... Eles me chamavam para jogar futebol, eu dizia, não posso jogar futebol. Porque eu tinha na minha mente o seguinte, eu estava mais ou menos a 3 horas, 4 horas da capital. Dependendo da ilha que eu estava. Não havia enfermeiro, não havia telefone, não havia barco disponível, não havia energia elétrica. Então... Vai que quebra uma perna aí, né, mano? Quebra uma perna aí. Então eu falei assim, eu não posso me fraturar aqui de jeito nenhum. Então, havia todo um cuidado, mas havia uma felicidade tremenda. E houve uma história que me marcou de maneira assim muito particular. Foi numa quarta-feira, vou ser bem breve nessa história, porque ela é um pouco longa, ela durou... Pastor, quando você falou que esteve em Bissau, eu já aqui enchi meus olhos de lágrimas, porque eu conheço Bissau, sabe, pastor? É um povo muito querido, muito amado. Sim. Mas agora, pastor, você foi para um lugar dificílimo, você enfrentou tempestade. Agora entendo porque você está de volta na África. Agora entendo. Foi o seguinte, a África, depois que eu saí de Guiné-Bissau, Guiné-Bissau nunca saiu do meu coração. A África jamais saiu do meu coração. E era uma quarta-feira à noite, quando um membro da igreja chegou e me disse que uma moça de aproximadamente 14 anos de idade seria submetida a um ritual no final de semana. Então a gente percorreu os pais, os avós para conversar e não tinha como. E eles disseram, se ela não participar, quem sofre as consequências sou eu. Eu morro.
E, bom, nós conversamos e os membros, a juventude da igreja, a igreja lá é muito jovem, né? É uma igreja extremamente jovem. Então, a igreja programou tirá-la de casa durante a noite e nós providenciamos um local para escondê-la. Eu sei que no sábado eu fui onde ela estava, fizemos o culto e tal. No domingo de madrugada eles vieram na minha casa, querendo saber onde a moça estava. E, bom, eu dei uma enrolada ali e tal. Por fim, na segunda-feira ela desapareceu. E só voltou 40 dias depois. O irmão dela, que era adventista, apanhava todos os dias para dizer onde ela estava. Que Ele devia ter drama. uns 12 anos. Ele dizia para mim assim: pastor, por favor, não entrega a minha irmã. Deixa que eu suporto a dor aqui. E uma das frases que ela me disse no dia que eu vim embora foi: este ano o Senhor me ajudou. No ano que vem, quem me ajudará? E eu parti com dor no coração, mas eu não tive o que fazer. E ali, essa foi uma das histórias que eu vivenciei ali. E, enfim, foram várias histórias de entrega, de decisões que eles tomaram em Guiné-Bissau, ali em Bubaque, que marcaram a minha vida para sempre. Pastor, eu fiz com meus alunos de teologia 3 séries de colheita, tá? Em Bissau, naquelas igrejas de Bissau ali. Sim. Um dia, pastor, uma coisa que me marcou muito, eu estava visitando os interessados com o obreiro bíblico, tá? E aí, numa das avenidas da cidade, uma casinha assim, uma cobertura de zinco, umas colheres de paus penduradas assim, cachaça feita de Caju? mandioca, enfim, lá. E aí um camarada veio me cobrar, pedindo moeda. Então, porque eu estava passando na frente, certo? Do altar a Irã. O altar de Irã, que é o espírito mais, digamos, respeitado por ele. Pastor, só para ir em Bissau, para ter uma ideia do poder do animismo, né, pastor? Como é forte, né? A religião animista, é quase a metade, né, de Guiné-Bissau, né? Pelo menos que eu estive me formando, tá? Então, aí a gente vê como é real, pastor, o conflito entre as trevas e a luz. Não é verdade, pastor? Você deu agora um exemplo disso, né? Sim, não, com certeza. Essa é uma luta constante que eles possuem. Eles não. O poder ali. E acontece alguns fatos ali que são incríveis. A gente não sabe como que acontece. Tanto que os feiticeiros, bom, na minha época era assim, porque não havia telefone, não havia nada, todo o comunicado era feito via rádio. Então você ia na rádio local, dava o seu anúncio e dizia: olha, Pastor Kleber vai estar sábado de manhã na ilha de Uno, por favor. Ele avisa o obreiro fulano de tal que ele vai estar lá, por favor, espere. Se alguém escutar, por favor, avise o obreiro. E o mesmo era feito com os feiticeiros. O feiticeiro ele ia na rádio, e dizia: olha, tal dia eu vou estar em tal lugar. Só que havia um mistério lá, eu nunca soube decifrar se isso era só um mito ou se era verdade. Eles diziam: os feiticeiros aqui, eles nunca andam de barco, mas eles sempre estão nas ilhas. Então, eu nunca soube se era um mito ou se realmente era alguma coisa, alguma demonstração clara do poder ali, do que realmente acontecia. Mas isso era constante. Isso era Pastor, extremamente constante. pastor, eu estava num batismo lá na Central de Bissau e o pastor Herculano vinha assim os candidatos em fila e um rapaz com um cabelo diferente. Eu não tinha a mínima ideia. Então, pastor, dentro do tanque, o presidente da missão disse assim: você sai, você só será batizado se você cortar o cabelo. Pastor, eu não sabia que aquele cabelo, aquela maneira de pentear, sabe, era um sinal de um pacto com o Irã. Então, pastor, veja quanta cultura diferente, né?
Ali a gente Sim. convive e tem que lidar com isso. Mas o maior de tudo que me impressionou, pastor, em Bissau, foi como que há um poder que controla as pessoas do medo. Não sei se você conseguiu perceber mais de perto. Na verdade, é um medo mesmo. Você chegou a conferir isso, pastor? Sim, na realidade, existe um elo permanente que é feito de geração a geração. Então, os pactos são feitos de mãe para filha e de pai para filho. Então, eles têm vários momentos de cerimônias ou várias etapas em várias fases da idade. Então, quando eles participam, o pai ele é dedicado pelo seu pai e diz, bom, quando ele completar uma certa idade, ele tem que participar, senão quem sofre as consequências, ou seja, a morte, porque eu fiz um pacto com o Irã. Então, e esse elo ele é permanente, até que alguém tente romper esse pacto existente. E então, o medo é o que impera na vida deles. Eles são controlados pelo medo. Então, esse pavor, ele atormenta o povo, de que se eles não cumprirem a regra, algo acontece com eles. Pastor, você então viveu 10 meses, você viu de Sim. perto. E isso, pastor, eu passei lá, eu passava 2 semanas, eu fiz 3 vezes isso. Mas eu já devo ter uma ideia. Então, pastor, a gente percebe assim, como esse povo precisa do evangelho. Como precisa da graça, saber que Deus perdoa, que não tem que ficar preso. Então, há um grande trabalho, né, pastor, a ser feito na África. Eu quero fazer um link, pastor Kleber, agora. Você está há quanto tempo no Níger, por favor? Eu estou há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Tá. Pastor, lá em Dakar, no Senegal, também predomina o islamismo. 93%, desculpa, é um pouco menos que o Níger. 93%. Mas, pastor, o que a gente constatou em Dakar, no Senegal, também algo muito interessante. O animismo está presente mesmo entre os muçulmanos e mesmo entre os cristãos. Como é que você conseguiu detectar isso, a presença do animismo também no Níger, num país que é essencialmente muçulmano? Eu acredito que o animismo é a religião primária deles. Sim. Essa é a visão que eu consigo ter. Que o animismo é a religião primária deles. E então eles adotam o Islã ou o cristianismo para transformar a vida deles. Mas o que eu percebo é que há ainda alguns resquícios do animismo, porque isso vem passado de geração a geração a geração, e principalmente quando a gente sai da capital e vai para as vilas mais distantes da capital. Isso é Então, muito mais forte. quanto mais distante da capital, mais forte é a presença do animismo, mesmo no islamismo, você quer dizer? Sim, com certeza. Com certeza. Porque muitos deles ainda vivem. Eles viveram por muito tempo de maneira isolada. Então, o islamismo ainda, mesmo aqui no Níger, mesmo sendo 98%, ele ainda está num processo de expansão. Ele está em constante expansão aqui dentro. Entende? Então, assim, e quando você vai para locais muito distantes, eles são muçulmanos, né? Deixaram várias práticas animistas, mas algumas práticas de seus ancestrais continuam ainda arraigados na vida deles. Eu dou um exemplo como Guiné-Bissau. O senhor teve lá, eles fazem algumas, dentro do processo de cerimônia, eles fazem alguns cortes no corpo. E eu me lembro que, mesmo às vezes dentro de alguns cristãos, eu perguntava, mas me explica, o que são essas marcas? Ele diz, olha, desculpa, eu não posso falar. Então, as tradições são muito fortes. Então, o nosso desafio, ele é muito maior em Dakar, no Níger, eu acho que em todo o continente africano. Se eu perguntar, qual é o seu maior desafio em Dakar? Pastor,
veja só, eu detectei, nos 9 meses que eu morei em Dakar, com a Keila, que o animismo ele é disfarçado, entende, pastor? Por exemplo, o líder, o imã, enfim, o líder muçulmano, ele tem na casa dele a bebida alcoólica. O muçulmano não pode usar bebida alcoólica, né? Pastor, mas ele tem lá guardadinho. Ele tem o seu animalzinho, bode, para fazer o seu sacrifício animista. Entende? Então, pastor, é uma coisa assim muito curiosa para ver esse, como nós falamos, sincretismo religioso. Sim. Então, mas os missionários que eu contactei lá, pastor, em Dakar, então eu fiz amizade com muitos missionários da igreja metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus. Então, eles compartilham conosco, que estão há mais tempo lá, que isso é muito vivo, pastor. Então, aí eu lhe digo, que desafio, pastor, para nós cristãos, levarmos o conhecimento de Cristo para esse povo, para saber que a graça de Cristo liberta totalmente. Sim. Então, pastor, quando a gente... Eu estou estudando com... Parei, porque eu estou agora no Brasil fazendo campanha. Mas quando eu estava lá, pastor, então, quando a gente prega, ou quando a gente dá um estudo bíblico e mostra a graça, o muçulmano ele abre um sorriso, pastor, porque eles são, digamos assim, um pouco temerosos, entendeu? Das tradições que você mencionou. Então, pelo Sim. que eu vejo, então, esse mesmo medo eles chamam de tradições, que é comum em Bissau, que eu percebi em Dakar, você também está constatando mais no interior também, né? Do Níger. Então, pastor, esse é um grande desafio para a evangelização. Quer dizer, deve ser um motor para nos levar a evangelizar, não é verdade? Sim, com certeza. Porque as tradições, elas não se limitam somente à questão religiosa. As Sim. tradições, elas são muito mais amplas do que isso. Existem as tradições culturais de matrimônio, as tradições culturais de funerais, as tradições alimentícias. Então, existem vilarejos aqui que nós vamos que eles só se alimentam de porcos, de carne suína. Mas, pastor, mas muçulmano? Você consegue compreender qual é o choque cultural deles? Mas eles Entende? são muçulmanos? Alguns são. A família, quando você entra dentro do... Existe uma mescla, e muitos deles, e aí a gente entra num outro desafio que nós temos, é a pouca condição de conhecimento ou de desenvolvimento intelectual que eles possuem, de discernir uma coisa de outra. Então, existe uma limitação da parte deles de compreender a totalidade daquilo que você está explicando. Então, há adultos aqui que nós conversamos que eu tenho que explicar as coisas como se eu estivesse explicando algo para uma criança. Então, existem limitações cognitivas, de aprendizado. Tá, pastor, então vamos lá. Deixa eu fazer uma, digamos assim, uma análise. Tá? A palavra animismo, que é a palavra que nós usamos, técnica, né, pastor? Para essa religião que é comum da África. Animismo vem de ânima, do latim, que é alma. Em outras palavras, é o culto aos espíritos. Pastor, lá em Guiné-Bissau, a gente passeando pela cidade, pelos arrabaldes, tem o poilão. Poilão. Que é a nossa paineira aqui do Brasil. Não sei de que lugar você é. Você é paulista, né, pastor? Você é paulista, né? Sou paulista. Conhece a paineira ali em São Paulo? Aqui Conheço. tem paineira. Ela é enorme. Conheço. Lá em Guiné-Bissau é o poilão. Em Dakar tem outro nome, eu não estou bem lembrado lá. Mas, pastor, eles fazem sacrifícios lá em Bissau, inclusive humanos. Você teve contato com isso ou não? Sacrifícios humanos. Sim. Eu fiquei sabendo que no norte eles têm essa prática mais viva, acho que no norte de Guiné-Bissau. E perto da casa onde eu morava havia um poilão, que é essa paineira, e havia lá o local que eles faziam o sacrifício, que chama baloba, né? Então é onde eles fazem o sacrifício, eles fazem um sacrifício animista. E quando o cerimonial termina,
que aqueles que estão, que chama fanado, quando ele sai do cerimonial, uma das coisas que marcam esse cerimonial é o recebimento de um espírito de um antepassado, seja ele homem ou mulher, que ele recebe. Então, se você pega o cerimonial das moças, elas estão ali com uma saia feita com palhas de coqueiro, muito grande, o corpo todo pintado, toda enfeitada. E você, às vezes, há momentos assim que você percebe que realmente ela está em transe. Ela não está ali. E há alguém que a possui. Então, esse animismo, ele é real. Pastor, Pastor Kleber, o meu genro é o Daniel Littke. Você deve ter conheço. contato com ele, né? Casado com a minha filha Marla. Pastor, ele tirou uma foto, aliás, 2 fotos, de uma cabana com um tipo de pano enrolado assim. Pastor, era o corpo de um adulto e um menorzinho, o corpo de uma criança. Pastor, isso é proibido pelas leis do país de Guiné-Bissau, proibido. Mas, pastor, estava lá o poilão do lado, certo? E o sacrifício humano. Quer dizer, o corpo secou, tá? Ficou apenas o osso e a pele, pastor, mas é uma oferta aos espíritos, né? Sim. Isso é a prática deles, é a vida deles. Eles cresceram assim, eles viveram isso. E como eu mencionei, como ele é passado de geração para geração, é muito difícil você quebrar esse elo. A história dessa moça que nós auxiliamos, a mãe dela me disse, se ela não participar, eu morro. A moça desapareceu por 40 dias, depois ela voltou. E aí eu a visitei antes de voltar e disse, então, você não morreu. Então, eu vou te dizer uma coisa, aquilo que te ensinaram não é verdade. O que é verdade é o que sua filha aprendeu. E é isso que você precisa aprender. Tá. Pastor, agora, que história impressionante. Veja bem, Deus colocou você, pastor Kleber Trindade, um jovem solteiro, nas ilhas, né? Ilha das Galinhas, enfim, tem os nomes lá que eu gravei, mas nunca conheci. Por quê, pastor? Para você libertar, pela mensagem que você levou, o evangelho da libertação em Cristo, para aquela jovem. Então, que testemunho poderoso, pastor, para aquela família. Ela não morreu, pastor. Ela não morreu. Lá em Bissau, na capital, tem Vitor, é um irmão adventista que morou em Portugal. Pastor, ele me contou uma história que me deixou assim chocado, pastor. O irmão dele foi para Portugal e fez um pacto com o Irã de ficar rico. Só que quando ele voltasse, tinha que fazer sacrifício de cordeiro, de boi, de vaca. Um negócio assim, poderoso, muita grana. Pastor, o Vitor me contou que o irmão dele voltou de Portugal com muito dinheiro, não fez o que ele prometeu para Irã. Sabe o que aconteceu? Morreu. Morreu. Então, pastor, essa história, para nós que somos cristãos, é porque a gente sabe que quem não tem fé. Mas, pastor, quem está do lado de lá do animismo, e ouve um relato desse, morreu, o que ele faz? Ele fica preso, pastor. Preso. Então, veja, você é um missionário que está na ativa. Eu estou muito feliz, porque na nossa live de hoje, nós temos o presidente da missão do Níger, que já passou por Bissau. Pastor, então quem está nos assistindo pode ter uma ideia da seriedade do trabalho na África, né, pastor? Porque não é como pregar o evangelho no Brasil, no Peru, é uma realidade diferente. Lá você tem que pregar o evangelho para quem é preso pelas garras do inimigo, não é verdade? Sim. E se nós pensarmos que nós, brasileiros, vivemos dentro de um país que, mesmo que tenha as nossas dificuldades, as nossas extensões aí continentais, nós ainda vivemos numa condição privilegiada. As nossas tradições, elas não são tão fortes. E vivemos ainda dentro de uma tradição cristã. Sim, sim. E a gente tem, por mais que tenhamos, como mencionei, limitações, as nossas limitações não são como as limitações dentro de um continente africano. Se você pegar a Guiné-Bissau, eles foram escravos até 1979, se não estou equivocado.
que foi quando eles conseguiram a libertação, a desvinculação ali de Portugal, depois de 11 anos de guerra. Depois de 11 anos de guerra. Tanto que há muitos lá que falam russo, porque a Rússia apoiou, a Rússia, no caso ali, apoiou a libertação deles. Então, assim, não é fácil ser missionário. Mas missionário na África, eu vejo assim, principalmente na janela 1040, naquele que o mundo cristão determina aí, é algo extremamente desafiador. É algo extremamente... Pastor, veja só, 2010, Bissau, mês de julho. Uma moça de 23 anos sumiu de casa, pastor, fazia 6 meses que estava desaparecida. E ela era perturbada pelos espíritos do animismo, sabe? Sim. E aí, pastor, terminou uma reunião de quarta-feira, eu estava no meio da série de colheita, e uma jovem que estava assistindo disse assim, pastor Gaspar, não sei se você conheceu o pastor Gaspar. Pastor Gaspar, ore pela minha sobrinha que faz 6 meses desaparecida, perturbada pelos espíritos, a família está desesperada. Ela já tinha passado 3 anos sumida, voltou, depois 6 meses passou desaparecida, ninguém sabia onde ela estava. Pastor, aí o pastor Gaspar e eu, com essa jovem, terminado o culto de conferência, de colheita, nós oramos, pastor, eram umas 9 da noite, e pedimos que Deus mostrasse onde estava essa menina perturbada pelos espíritos. Pastor, quando era 7 da manhã, eu estava na escola, na casa da escola, com os alunos de teologia. E aí chegou o pastor Gaspar, 7 da manhã cedinho. Pastor, uma notícia para você. A Fátima apareceu. Pastor Kleber, depois de 6 meses, a moça desaparecida. E você conhece Bissau? Não tem energia elétrica, é tudo com gerador a gasolina. Pastor, ela estava num bar às 10 da noite, do outro lado da cidade, e alguém a reconheceu. Mas você é a Fátima, eu te conheço, você mora do outro lado da cidade, pastor. Esse estranho, que a conhecia, a levou de volta para casa, entregou para os pais. Pastor, no outro dia eu fui lá fazer um estudo bíblico. Então, aquela família, pastor, que era católica, certo? Mas que tinha vínculos com o animismo, teve uma prova do poder de Deus. Deus mostrou assim, ó, em menos de 2 horas, pastor, já ela foi encontrada. Então, pastor, são histórias como essa que a gente vivencia, que mostra o poder de Deus. Então, isso é maravilhoso, pastor. Sim, Deus tem uma forma de trabalhar assim que a gente não consegue entender. Eu tive a oportunidade de conhecer a primeira adventista viva de Guiné-Bissau, que era a tia Nina. Você conheceu? Eu conheci. Então, quando tentaram pregar para ela a respeito do sábado, a respeito de algumas... Ela falou assim, não, isso daí eu já conheço. Então, isso assim, eu estive lá por volta de 2000 e pouquinho, né? Então, foi algo assim extremamente interessante, como que Deus conduz as coisas, como que Deus trabalha. E quando eles tomam uma decisão, não há ninguém que segura. Não há ninguém que segura. Sim. Pastor, é o seguinte, se a gente pudesse ter 3 horas para falar, seria muito bom. Mas, assim, ó, pastor, eu quero te dar parabéns, certo? Eu não te conheço pessoalmente, assim, não conversamos, mas assim, nos cruzamos pelo NASP e tal. Mas assim, ó, você aceitar um chamado para ser missionário na África, no país do índice de desenvolvimento humano mais baixo do mundo, só por amor, pastor. Então, estou impressionado com o seu exemplo. Eu espero que os jovens, moças e rapazes que estejam nos acompanhando agora, que sejam motivados, que sejam realmente tocados para que aceitem o chamado do Espírito Santo para serem missionários em algum lugar do mundo, da África, como você falou, da janela 1040, né? Isso é maravilhoso. Pastor, sobre o Níger, quantas congregações e quantos membros na Igreja Adventista do Níger? Bom, nós estamos aqui num processo de averiguação, reestruturação. Nós temos aqui catalogados no nosso sistema 26 igrejas. 26. Em todo o país. 26 em todo o país. Com uma média de 1.300, 1.400 membros. Ok? Inclusive, pastor, janeiro então, nós... Você, como presidente, está melhor
do que o pastor Taylor Lambert, lá no Senegal, que é Senegal-Mauritânia, que são 9 Sim, congregações e uns 700 membros. Você tem o dobro, então. sim, sim. Mas a gente tem algumas dificuldades aqui, que são algumas pressões que nós sofremos pelas fronteiras, né? Nós estamos aqui cercados aqui com algumas fronteiras, não vou dar muitos detalhes, mas isso acontece de maneira um pouco frequente aqui. E isso acaba, às vezes, gerando algumas dificuldades para igrejas. E esses movimentos que vêm de outros países, que acabam forçando, e são alguns ataques violentos, acabam fechando algumas congregações que nós temos e os membros acabam tendo que ser deslocados. Tá, pastor, Entende? desculpa, eu vou para quem está nos assistindo, eu vou tocar no assunto. Você fica à vontade se você acha que não é conveniente, tá? Mas a gente tem lido na imprensa, tem lido reportagens da Nigéria, que é do lado, né? Que fala a língua inglesa oficial. O Boko Sim, Haram e tal, Boko Haram. aquele grupo radical islâmico. Existe algum reflexo, pastor? Desculpa, Com certeza. no Níger? Tem algum Sim, reflexo? sim. Uma das nossas igrejas, e onde nós temos uma escola, ela está a 20 quilômetros. Do Níger, da Nigéria? É. Então, é do lado, né? Então, assim, ano passado foi um ano bastante violento aqui. Então, entre civis, militares e esses grupos extremistas que acabaram vindo. Então, houve bastante baixa aqui no país. Nós já tivemos igrejas com a fronteira da Líbia que eles foram empurrando, a igreja ela foi fechada, os membros foram deslocados. Então, eu acho que, eu não sei como que é aí no Senegal, eu sei que o pastor Lambert deve ter grandes desafios, principalmente devido à Mauritânia ali, que acaba tendo algumas dificuldades, né? Você sabe que, no caso do Níger, o país onde você é presidente aí da missão, a Constituição ela dá liberdade religiosa. No Senegal também. Mas na Mauritânia, pessoal, Marrocos, Tunísia, Argélia, sabe? Líbia, esses países todos, inclusive Egito, a Constituição diz lá islâmica. Pastor, isso é um grande entrave ao trabalho, entendeu? Muito grande. E outro entrave, pastor, que eu tive contato lá em Dakar, é que o muçulmano chama o cristão de infiel, né? Então, quer dizer, a gente até é instruído, pastor, pelos missionários que a gente vai encontrando pelo caminho, a não se identificar como cristão logo. Se um muçulmano te pergunta, tu é cristão? A gente responde, sou adventista. Porque há uma conotação muito negativa com a palavra cristão, pelo menos em Dakar, no Senegal. Não sei como é que é aí, pastor. Se existe uma conotação negativa da palavra cristão. Sim, existe algumas cidades aqui onde eles são mais radicais ou são mais fervorosos, eu acho que seria a palavra. E eles têm algumas práticas assim que são, tipo, se eles sabem que você é cristão, eles cospem na sua frente como um símbolo de nojo, de repulsa. Então, assim, não é fácil, não é fácil. Os desafios nossos aqui não são fáceis. Acredito que os desafios de vocês aí, no projeto que vocês têm aí em Dakar também, não deve ser fácil, né? Pastor, já que a gente está conversando, fala um pouquinho dos desafios dos projetos aí, dos desafios que vocês têm aí no Senegal. Não, pastor, você sabe, né, que eu sou um professor de teologia jubilado e aposentado, né? Eu me jubilei em 2017. Mas, pastor, como você, tá? Eu estou vendo que a sua paixão pela África é uma coisa impressionante. Eu fui 10 vezes para a África em missão de curto prazo. Eu estive 4 vezes, pastor, em Moçambique. E lá eu vi também a influência do animismo entre o povo adventista. Alguns jovens iam me procurar para falar sobre as tradições. Então, a África toda, pastor. Depois, então, estive também em Guiné-Bissau, 3 períodos diferentes, e uma vez no Senegal. Pastor, eu senti um chamado de Deus, sabe?
assim, pelo desafio que o Senegal oferece. São 9 congregações, 700 membros e 15 milhões de habitantes. Pastor, então, e tem liberdade religiosa. Então, eu senti aquele toque do Espírito Santo. Então, pastor, nós estamos fazendo uma campanha aqui no Brasil para reunir doações, para ter um centro de influência, pastor. A gente tem um sonho de ter um centro de influência onde vai ter consultório médico, dentário, escola de línguas e alfabetização, e também para vacinar crianças, adultos. Então, pastor, é um sonho. Nós estamos aqui no Brasil, quando Deus nos der isto, a gente, se Deus quiser, volta, aquele eu. E como eu lhe falei hoje na nossa conversa à tarde, pastor, nós temos sonhos. Você tem um amor pela Agenda 1040 e eu também, pastor. Veja só, se Deus nos der a graça de conseguirmos para o Senegal, 1.500.000 reais, sendo 10 por pessoa, que não é um problema sério, pastor, o próximo sonho a ser realizado seria um centro de influência no Níger. Até porque tem o meu aluno de teologia que estudou conosco, que já está formado, que é o Abdulaziz, não sei se está por aí, onde é que ele anda. Conhece ele? Não, Abdu, conheço, mas ele não está aqui. Ah, deve estar por algum lugar. Então, pastor, a gente gostaria de mais adiante ter um centro de influência bem estabelecido, uma sede própria, e depois para outros países, pastor, da Agenda 1040, especialmente esses que falam francês, onde o crescimento de igreja é mais lento, que a gente possa contribuir, entende, pastor? Então, quem sabe, Deus nos dá graça, posteriormente, depois do centro de influência de Dakar, seria o de Niamey, no Níger. O que você acha? É uma grande notícia, ótima notícia, e vamos orar aí para que o de Dakar esteja pronto o mais rápido possível, para que isso se torne uma realidade aqui para a gente aqui. E com certeza isso ajuda a transformar. O centro de influência, ele muda a vida das pessoas. Não tem como. Porque você trata da necessidade imediata que eles possuem, né? Isso é algo extremamente benéfico para a vida deles. E é a maneira que você tem de demonstrar o amor de Deus na prática para a vida deles. Perfeito. Pastor, então vamos lá. Eu vou lhe fazer uma colocação agora. É possível que nós tenhamos jovens com interesse de alguma experiência missionária. Então, haveria possibilidade mais adiante no futuro de ter uma experiência de curto prazo, por exemplo, 1 mês, uma experiência de médio prazo, 1 ano, e uma experiência de mais tempo, de 4, 5 anos, na missão do Níger? Então, eu coloco para você isso. Haveria possibilidade? Sim, há possibilidade. Nós estamos abertos a receber aqui todo aquele que esteja disposto a colaborar aqui. Nós estamos 100% abertos. A então, curto pastor, prazo, a médio prazo, a longo prazo. Então, você está me dizendo, e essa é uma notícia muito boa, de que há a possibilidade de servir na missão do Níger. Tá? Então, ou curto prazo, 1 mês, tá? Ou 1 ano. Pastor, então, que legal. Então, qual seria o caminho que o jovem, a moça, o rapaz deveria fazer para poder ter essa oportunidade, pastor? Bom, acredito que existe acho que precisa de algumas questões ali, saber pelo menos um pouquinho ali, arranhar pelo menos um pouquinho do francês, né? Um bonjour, um bonsoir, okay. Alguma coisinha ali. Francês. Isso acho que é um pouquinho aí. Se fizer um intensivo assim de uns 2 meses, 3 meses no Brasil, um intensivo, eu acho que a pessoa consegue se desenvolver bem aqui, porque a hora que você está imerso aqui, você consegue. E entrar em contato com a gente, né? Pode ser por mensagem no Instagram, pode ser mensagem no Facebook, e a gente está aberto a estudar e a conversar e a fazer os planos para poder tornar esse sonho deles também realidade e atender aqui o trabalho. Pastor, então vamos fazer o seguinte. Tem alguém que está nos acompanhando que tem interesse, pastor? Então fazemos assim, ó. Na nossa live, que nós estamos conversando agora, tem o seu perfil no Instagram. Então, entrar em contato direto com o pastor Kleber Trindade
para ter mais informações. Pastor, eu dou o meu incentivo ao moço ou a moça que teve esse toque do Espírito Santo de ter uma experiência, né, missionária, especialmente aí quando tem um presidente que é brasileiro que pode nos receber, tá? Bom, pastor, existe um perfil da Missão do Níger no Instagram, no Facebook? Nós temos um perfil no Instagram chamado Missão. É a minha esposa que administra ele. Missão Níger África. Ai, a minha esposa que administra ele. Missão Níger África. Eu acho que é esse. Pastor, onde é no Instagram ou no Facebook? É no Instagram. No Instagram. Pastor, não tem problema. Você, se não for bem certinho, você manda depois para o meu WhatsApp que a gente pega e pode difundir. Missão Níger África, eu já anotei aqui, mas se for necessário... Missão Níger África. Isso mesmo, tudo junto. Missão Níger África. Tá, então, Missão Níger África. É que nem Missão Dakar. Tudo junto, Missão Dakar. Sem tio. Sim. Tá. É ali que nós postamos as fotos da realidade do país, os programas que nós fazemos. A gente posta nos nossos pessoais, mas ali de maneira específica é onde nós fazemos as postagens de tudo aquilo que acontece. E ali a pessoa tem como ela entrar e ver realmente como que é o país, como que é a população, qual é a realidade do país. E se a pessoa vier... E como nós somos brasileiros, eu e minha esposa é psicóloga, né? Eu tenho uma filha de 12, vai fazer 12 anos agora, semana que vem. Aqui na missão nós temos um edifício na parte de trás da missão. Então, é uma guest house, é como um pequeno hotel, é uma casa de passagem, mas ela é bem estruturada. Nós reformamos ela totalmente ano passado. Então, é um local seguro, né? Então, temos gerador de energia, ela não vai ficar preocupada com a falta de energia no país também. Então, nós temos aqui toda uma estrutura. Pastor, então, que legal. Então, já anotamos aqui. Então, vamos repetir para o povo que está nos acompanhando, tá? Missão Níger África, tudo junto. Tudo e junto. Aí pode ter contato com você. Pastor, você está aí há mais de um ano. Nós estamos nos aproximando já do nosso tempo, que é 1 hora de live, né? Que o Instagram nos permite. Você poderia compartilhar com quem nos acompanha, pastor, aquilo que, alguma experiência de conversão, alguma coisa marcante do poder de Deus, daquilo que você já vivenciou no Níger? Seria possível você ter algo para compartilhar com quem nos acompanha? Sim, existe uma história aqui de uma moça que ela tomou a decisão de vir. Alguém a encontrou na rua, conversou com ela e falou para ela uma palavra simples: Jesus te ama. E ela é de família tradicional, é uma moça, e foi interessante porque os pais decidiram mudar para o vilarejo. E ela disse: eu só vou para lá se lá tiver igreja. E o pai disse: você está louca da cabeça? E os pais acabaram deixando ela e indo sozinha. Ela acabou ficando e ela acabou se batizando. Então, assim, é uma jovem, mas que tomou uma decisão extremamente difícil. E os pais simplesmente foram para o vilarejo e abandonou ela. Então... Pastor, mas eles são muçulmanos, pastor? Muçulmanos? São muçulmanos. Ela é muçulmana. Então, ou seja, pastor, era uma conversa que veio do islamismo para o cristianismo. Para o cristianismo. Nós temos aqui conversão tanto do animismo para o cristianismo, como do islamismo para o cristianismo. Inclusive, nós temos aqui na missão 2 pastores nacionais que eram muçulmanos. Eles eram muçulmanos. E foram convertidos aí no Níger. E foram convertidos aqui no Níger.
A igreja do Níger, ela não é velha, não é uma igreja antiga, ela é uma igreja que tem 34 anos, 35 anos de existência. É nova, é nova. É nova. É nova. Tá bom. É. Pastor, que legal. A gente está muito feliz em poder conversar. Sabe por quê? A gente, às vezes, conversa com alguém que foi missionário. E hoje nós estamos tendo o privilégio de conversar com alguém que está na ativa, contando as suas histórias de Guiné-Bissau, de Lima, né, lá no Peru e agora no Níger. Pastor, você falou da janela 1040. Eu não sei se você conhece, certamente conhece, tem um site da internet, ele é cristão, chama-se Joshua Project. Então, o Joshua Project, ele faz uma classificação dos lugares do mundo onde Cristo não é conhecido. Pastor, 41%, eu vi essa semana, 41% dos habitantes do mundo nunca ouviram de Cristo. E, pastor, sabe onde é que eles estão? Onde você está agora? Janela 1040. Pastor, que desafio, não é verdade? Que desafio. Né? Realmente é só pelo poder de Deus e o envolvimento das pessoas. É você se dispor aí de sair da sua zona de conforto um pouco. É como eu mencionei, né? Minha esposa é psicóloga. Então ela trabalha online, ela faz atendimentos online como psicóloga, mas está aqui. Então, a minha filha é uma criança de cidade grande, e aqui eu não tenho um parque, aqui eu não tenho um shopping, aqui não existe. Então, assim, não há conforto. Então você vem realmente pela missão, é por transformar a vida de alguém, né? Eu sei que nós temos pouco tempo, mas teve uma noite que nós estávamos retornando para casa, eu, minha esposa e minha filha, e uma senhora numa cadeira de roda, tipo um triciclo, eram umas 10 da noite, nós paramos, tentamos conversar com ela, alguns aqui não falam nem francês, só falam os dialetos nativos, e ela disse, perguntamos para ela onde ela morava, ela explicou mais ou menos, nós tentamos levá-la, e por fim nós não conseguimos, minha esposa teve que colocá-la dentro do carro, pegou nos braços, enfim. E alguém ali, depois, nós conversamos, que falava o dialeto dela, que conseguimos colocá-la em um táxi, pagamos o táxi, demos um pouco de recurso para que ela pudesse comprar alimento para os filhos, ela tem 4 filhos. E naquela noite, nós fizemos alguma coisa assim que jamais imaginaríamos que ia fazer. E os rapazes, né, que são muçulmanos, disse, vá em paz. Deus está com você e você fez o seu melhor. Amém, amém. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Pastor, seria possível você dizer uma frase, certo? Ou um verso bíblico que você ama do seu coração para aqueles que nos acompanham, tá? Para inspirá-los. E depois você já pode emendar a oração, que nós temos 1 minuto e 43 segundos só. Tá. Para mim, o verso mais significativo é João 3,16, que fala a respeito justamente do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa para que, um pouquinho da nossa vida, para que transformar a vida de outras pessoas. Pastor, que grande satisfação poder conversar com você nessa noite. Minha boa gente que nos acompanha, o pastor Kleber já está na madrugada lá no Níger e se dispôs de bom coração, porque é um missionário de verdade. Pastor, ora para a gente, por gentileza, para nos despedir, tá? E que Deus possa abençoá-lo, sua esposa, sua filhinha, ricamente, tá? Ora para a gente, por favor, nesse momento, tá? Bondoso Deus, te damos graça pela oportunidade de sermos missionários e fazer a tua obra e levar a tua mensagem às pessoas que ainda não conhecem. Que esta live de hoje possa tocar o coração de pessoas que possam tomar a decisão de assumir esse compromisso e ter a satisfação de servir onde o Senhor os enviar. E aqui estamos de portas abertas para poder receber essas pessoas. Cuide delas, que possamos fazer a sua obra em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pastor. Que Deus o abençoe. Foi um grande prazer, tá? Bom Igualmente, descanso para grande você abraço. aí.
Bom descanso. Igualmente. Deus Valeu. abençoe.